Beleza, pessoal, tô de volta. Vai dando like já vai deixando seu comentário. E aí? Unção com óleo. Olha só, Romils Ferreira falando de unção com óleo. Vamos ver o que ele falou dessa vez, meu Deus do céu. É aquele mesmo vídeo da vigília lá, vigília, da live, sei lá, que o Romils fez. Então, olha só. O que acontece? Dessa vez o Romils está misturando, ó, mistureba. Mas aí tem uma coisa. O Romilson, gente, ele não é bobo, ele vai pesquisar em outras fontes, ele vai pesquisar, ele vai assistir o vídeo do povo, dos pastores sérios, né? E aí ele mistura a mistureba dele que ele faz com os estudos sérios. Então nesse vídeo aqui, o que acontece? O Romilson, no início desse vídeo, ele fala o seguinte, olha o que ele fala aí, ó, presta atenção. Agora nós vamos trocar o símbolo pela realidade. É igual muitos irmãos perguntam para mim se quando vai orar para as pessoas se tem que ungir elas com óleo. Eu disse que não, que o óleo lá no Velho Testamento, o óleo representava o Espírito do Eterno. Mas no Novo Testamento o Espírito do Eterno não é para ser simbólico. Então olha só, ele está falando da unção com óleo, né? Ele fala da unção com óleo, dizendo que não é para misturar Velho Testamento com o Novo Testamento, que não pode, que Jesus cumpriu toda a lei, mas ele, ó, agora vai ser assim, porque eu sou o testamento sou eu. E eu morrendo, o testamento está valendo. E agora vocês não vão mais precisar guardar, não vão precisar mais cumprir, não vai misturar velho com novo. Mentira do Romilson, erro teológico dele. Mas da onde que ele buscou o entendimento para fazer isso? Ele buscou entendimento para fazer isso desse vídeo aqui, ó, do Augusto Nicodemos, que é um pastor sério, tá? Um presbiteriano sério. E o Augusto Nicodemos, ele defende uma posição teológica sobre a unção com óleo. Mas essa é uma posição teológica da igreja a qual ele participa. E ele vai explicar aqui, ó. Um pouquinho, se, enfim, a unção com óleo é bíblica, né? E o que é que a igreja presbiteriana, a posição reformada, digamos assim, pensa sobre essa questão? Então ele, nesse programa aqui, em poucas palavras, um canal da igreja presbiteriana, o Augusto Nicodemos é perguntado sobre a unção com óleo. E o Augusto Nicodemos vai dar aqui a visão da igreja presbiteriana, igreja séria que eu respeito, tá? Um abraço para todos os presbiterianos aí. Só que é uma visão teológica da presbiteriana a respeito da unção com óleo. A Assembleia de Deus vai ter outra visão, a Batista vai ter outra visão e assim por diante. Por quê? Porque isso é um assunto teológico. Olha o que o Nicodemos fala. Essa unção com óleo é muito antiga, não é? Ela foi instituída no Antigo Testamento entre o povo de Israel em algumas circunstâncias especiais. Ela era usada para a consagração dos reis, para a consagração de juízes. Há vários exemplos disso, né, no Antigo Testamento. O exemplo mais conhecido é quando o profeta Samuel toma um chifre de carneiro cheio de óleo e derrama sobre Davi, consagrando-o como rei de Israel. Claro que o Nicodemos ele vai fazer um apanhado geral e vai falar sobre o nascedouro, né, da questão da unção com óleo. E mais adiante ele vai explicar a questão já no Novo Testamento. Vamos acelerar aqui o vídeo. O óleo intrinsecamente, o poder em si. De jeito nenhum. Mas é assim que as pessoas pensam. É assim, mas está errado. É simbólico. Ele diz claramente, a oração da fé levantará o doente, não é a unção. O que agora o Augusto Nicodemos fala é tratar do texto lá quando o Tiago diz. O Tiago vai... Por isso que é uma questão teológica, porque o apóstolo Tiago vai falar o seguinte, ó. Tem alguém doente? Se eu não estou enganado, esse é o texto. Ele vai falar, ó, chama os irmãos, unge com óleo, a oração da fé. Só que na visão teológica da presbiteriana não é o óleo. E a gente sabe claro que não é o óleo que curou. Foi a oração. Mas isso não quer dizer que o óleo foi abolido. Essa é a problemática teológica. Entende? Então a presbiteriana, e aqui o Nicodemos está falando sobre isso, acredita que a unção com óleo ela é específica para determinado fim e não para ser usado ungindo as pessoas. Por exemplo, eles não vão praticar
essa ação, mas isso é uma visão dele, da igreja que ele participa. Então, se você é pastor, se você é membro de uma igreja, você tem que entender qual a visão que a sua igreja participa, prega e defende. Vamos ver a explicação do Augusto Nicodemos. A unção com óleo vai levantar o doente, mas a oração Tem da gente, fé inclusive, que ora pelo óleo, ora para consagrar aquele não óleo. tem a menor fundamentação bíblica isso aí. E veja mais, se você continuar a ler o texto, diz assim: e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E Tiago diz: orai uns pelos outros para seres curados, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. O que nos leva à conclusão que o que Tiago está descrevendo é o seguinte: a pessoa está doente, tão doente que ela não pode sair de casa, ela chama os presbíteros, pastores da igreja, até sua casa. Eles ouvem a confissão da pessoa, a pessoa confessa os seus pecados. É uma ocasião para a pessoa colocar em ordem a sua vida, porque pode ser que sua doença seja resultado de alguma ação disciplinadora de Deus por algum erro ou pecado que aquela pessoa cometeu. Mas essa Lembrando aqui, ó, o Augusto Nicodemos está falando isso, só que o texto não diz só isso. O texto diz ungindo com óleo. E aí esse é o problema da questão teológica. A questão teológica, ela não tem que nos separar, ela tem que nos unir. Eu penso de um jeito, você pensa de outro, ok? Mas isso não quer dizer que nós vamos ser inimigos. Então, o texto de Tiago, ele fala, tá? Alguém enfermo, chama os e unjam com óleo e a oração da fé. Então, por que Tiago iria dizer unjam com óleo? Já o Romilson, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que não, que Tiago estava ainda com a cabeça no Velho Testamento. Olha a loucura que ele fala. O eterno não é para ser simbolizado com o óleo, porque o Espírito Eterno já está sobre nós. Nós já fomos ungidos com o Espírito do Eterno. Então, a unção do Eterno já está sobre nós. Então, agora nós temos que pegar o óleo para poder representar o Espírito Santo. O Espírito Santo já está em nós. Quem ensina isso é o livro de Tiago. Aí eu vou mostrar para os irmãos que Tiago, ele se tornou igual Pedro. Pedro ficou preso na lei. Então, olha só, o que o Romilson fala aqui, a asneira que o Romilson fala, é dizer que Tiago estava preso na lei, estava preso lá nos mandamentos da Torá e da lei de Moisés, e que Tiago, né, não havia entendido ainda o Novo Testamento. Conversa fiada, essa é uma visão até equivocada, porque, na verdade, quando Tiago diz isso daqui, Jesus já havia sido morto e ressuscitado, já estava à direita de Deus. Então nós já estávamos, primeiro, debaixo da graça, e segundo, já estávamos no Novo Testamento. Tá, ô Romilson? Deixa de mentira, Romilson. Deixa de pataquada. Então, pessoal, o que acontece é, o Augusto Nicodemos, representante lá da presbiteriana, com uma teologia fundamentada lá pela igreja presbiteriana, vai acreditar que Tiago disse para orar. Claro que Tiago disse, unja com óleo, mas a presbiteriana entende que não. Tem apenas que orar. Não é uma prática da presbiteriana ungir pessoas, tá? Não é uma prática. E o Augusto Nicodemos está explicando isso com base na teologia da igreja que ele participa. A Assembleia de Deus vai ter um outro modelo, vai ter uma outra visão sobre esse tema. A Igreja Batista vai ter outra visão, vai ter outra posição sobre esse tema. Entendeu? Então o erro do Romilson é dizer que Jesus ele não veio abolir. Jesus não veio abolir, veio cumprir. E ele está dizendo que não é para misturar o velho com o novo. Pelo amor de Deus, Romilson, fala as coisas certas. Tiago, quando ele estava ensinando isso, Jesus já havia morrido e ressuscitado. Ele já estava debaixo da graça, já estava no Novo Testamento, que é o sangue do Cordeiro. Então o que acontece é que o erro teológico do Romilson é omitir a coisa toda e explicar da forma correta. O Nicodemos, ele defende que é só para orar, mas ele defende com base na teologia da igreja dele. Só que Tiago disse,
é para ungir com óleo. E a oração da fé. Então, se ele falou é para ungir com... Aí o Nicodemos vai dizer, não, é um costume, né? Era um costume da época, é porque se fazia antigamente para ungir os reis, como você mesmo ouviu e tal. Então, assim, o Nicodemos não aceita, eu respeito a opinião dele. A igreja presbiteriana não aceita, respeito a opinião deles. Tranquilo. A igreja a qual participa unge com óleo. E não tem nenhum problema ungir com óleo. Aí o Nicodemos diz, aí já a opinião dele, não tem nenhum fundamento bíblico para ungir o óleo e orar sobre a pessoa. Meu irmão, você pode até dizer que não tem, mas Tiago falou para ungir com óleo. Essa é a opinião do Nicodemos, eu respeito, mas a Bíblia já diz outra coisa. Beleza? E aí o erro do Romilson é falar o quê? É falar que o Tiago estava com a mente lá no Velho Testamento, negativo. Então, pessoal, mais uma vez desmascarado aí o Romilson, né? Os erros que ele comete, né? E o problema é que não dá assim, não pense você que Romilson e Augusto Nicodemos estão no mesmo nível, não. Pelo amor de Deus, Augusto Nicodemos é um estudioso da palavra, tá? É alguém gabaritado. O Romilson é um quarta série, né? E não estou desprezando ele mesmo diz que é um quarta série, que abre a boca para pregar a palavra, só que comete um monte de erro. Então, compartilhe o vídeo, deixe sua opinião. Na sua igreja, tem unção com óleo ou não? Valeu, pessoal!